Você já percebeu como algumas pessoas entram na nossa vida como tempestades? Não chegam devagar, não pedem licença, chegam com intensidade, com promessas silenciosas e nos deixam encantados ou dependentes. E quando partem, não levam apenas o que trouxeram. Deixam rastros invisíveis de dor, obsessão e expectativas quebradas. É como se uma parte de você tivesse sido arrancada e você ficasse ali perdido, tentando juntar os pedaços que não pertencem mais a ninguém, além do acaso da vida. O apego é silencioso, sorrateiro. Ele não prende com correntes visíveis, mas constrói prisões na mente. Te amarra com lembranças, com planos que nunca se realizaram, com desejos que você acredita serem essenciais. Te faz acordar revivendo conversas, memórias e imagens que não servem mais para nada, além de te manter cativo. Marco Aurélio nos lembra: se algo não está em suas mãos, por que sofreria por isso? Não é apenas filosofia, é um chamado à liberdade. A dor que você sente não está no outro, mas na tentativa de controlar o que jamais poderia controlar. Hoje vamos aprender como, em apenas 5 dias, você pode começar a se libertar de qualquer apego. Não é mágica, não é fuga, é prática, disciplina, coragem, um passo consciente em direção à sua própria liberdade. Antes de prosseguirmos, quero que faça algo simples, mas poderoso. Deixe seu like e se inscreva no canal para que essa mensagem alcance mais pessoas que ainda carregam correntes invisíveis e precisam reencontrar a própria liberdade. Vá até a área de comentários e escreva: eu escolho minha liberdade acima do apego. Cada vez que você ler essa frase, estará reforçando seu compromisso com a mudança, com a disciplina e com a força interior que vai reconstruir sua vida. Agora, vamos começar. Número 1. Aceite a verdade nua. O primeiro passo para se libertar do apego é encarar a realidade sem máscaras, sem meias-verdades. Muitas vezes, nos enganamos pensando que podemos possuir o afeto, o interesse ou a atenção de alguém. Esquecemos que pessoas não são propriedades, não são objetos que podemos segurar com força. O amor, a amizade, o carinho, tudo isso é uma dádiva, nunca um direito adquirido. A expectativa de que alguém deve nos corresponder gera frustração, ansiedade e, aos poucos, corrói a liberdade da nossa mente. Quando esperamos algo que não podemos controlar, construímos prisões invisíveis. São paredes feitas de lembranças, fantasias e desejos não realizados. Cada vez que nos agarramos a alguém que não corresponde, fortalecemos essas paredes. O apego surge como sombra, silencioso, nos lembrando de que estamos presos a algo que, na verdade, nunca nos pertenceu. Sêneca nos alerta: não devemos amar aquilo que nos destrói, mas sim compreender o que nos atrai. É uma distinção sutil, mas poderosa. Compreender não é se entregar. Compreender é olhar para o que sentimos, analisar a natureza do desejo e escolher se ele merece espaço em nossa vida. Aceitar a verdade nua é perceber que o outro é livre para ir, ficar ou mudar e que nossa paz depende apenas de nossa própria mente. Aceitar que você não controla o outro é abrir a porta para uma liberdade que o apego sempre rouba. É perceber que sofrimento não vem da ausência do outro, mas da insistência em manter algo que nunca esteve sob nosso comando. É nesse ponto que nasce a força interior, quando você entende que a única coisa que pode dominar é sua própria mente e suas escolhas. A liberdade começa quando você se permite enxergar o mundo como ele realmente é, e não como você deseja que seja. Número 2. Reconheça a ilusão do controle. Um dos maiores enganos da mente humana é acreditar que podemos controlar o outro. Acreditamos que, se agirmos de determinada forma, se falarmos as palavras certas, se nos moldarmos às expectativas alheias, poderemos garantir amor, atenção ou permanência. Essa é a ilusão mais cruel que o apego nos impõe.
Pensar que temos algum poder sobre o coração, a vontade ou os sentimentos de outra pessoa. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Observe, a pessoa em si não causa sofrimento. O que gera dor é o nosso apego àquilo que não podemos controlar. Acreditar que podemos manipular emoções alheias é tentar conter o vento com as mãos. Quanto mais força aplicamos, mais ele escapa. Quando você entende isso, percebe que o verdadeiro poder não está sobre o outro, mas sobre sua própria mente. Libertar-se do desejo de controlar não é se tornar indiferente, mas sim assumir responsabilidade pelo que realmente depende de você. Suas atitudes, suas escolhas, sua serenidade. Imagine que você segura um punhado de areia. Quanto mais força fizer para segurá-la, mais escapa pelos dedos. Quanto mais relaxa, mais consegue apreciar a textura e a leveza da areia, mesmo que ela continue caindo. Assim é com as pessoas. O apego insiste em segurar. A liberdade se encontra ao soltar. Reconhecer a ilusão do controle é também reconhecer que o desapego não é abandono, mas um exercício de inteligência emocional. Cada vez que você aceita que não pode comandar o outro, cada vez que escolhe viver sem tentar manipular o destino alheio, você constrói um espaço de paz dentro de si. A mente se fortalece, o coração respira e o apego começa a dissolver-se como névoa ao sol da manhã. Número 3. Transforme dor em observação. O apego nos ensina a sentir dor como se fosse um fardo inevitável, como se cada ausência ou rejeição fosse um golpe destinado apenas a nós. Mas a sabedoria estoica revela que a dor não é castigo, ela é informação. Cada emoção intensa, cada lembrança que aperta o peito é uma oportunidade de observação. Não para se afogar nela, mas para entendê-la, examiná-la e, finalmente, libertar-se. Imagine sua mente como um lago. A dor é uma onda que quebra na superfície, levantando turbilhões de pensamentos. O instinto natural é remar contra ela, lutar, tentar dissipar a turbulência. Mas o verdadeiro poder está em permanecer imóvel, observando a onda subir, quebrar e desaparecer. A água retorna ao silêncio. Você permanece inteiro, sente a frustração, reconhece a saudade, mas não se identifica com elas. Diga a si mesmo: isso é apego, isso não me pertence. É apenas uma emoção, não um comando. Cada vez que você consegue transformar a dor em observação, cria um espaço entre o impulso e a reação. Esse espaço é liberdade. Epicteto nos lembra que não controlamos os eventos, apenas nossa interpretação sobre eles. Quando você observa a dor sem se render, você aprende a interpretar de forma diferente, não como sofrimento inevitável, mas como sinal de crescimento. Cada aperto no peito, cada lembrança insistente, torna-se um reflexo da própria mente, não uma sentença do mundo. Transformar dor em observação é a primeira arma contra o apego. Não significa apagar sentimentos, mas usá-los como espelhos para enxergar onde ainda existe dependência, medo ou ilusão. Olhar sem julgar é a chave. Observar sem se prender é o passo que abre a porta para a liberdade real, aquela que nasce dentro de você, independente de qualquer pessoa. Número 4. Reescreva sua narrativa. O apego nos faz acreditar que somos vítimas de circunstâncias, que nossa felicidade depende de alguém ou de algo que está fora do nosso alcance. Mas a verdade estoica é simples e dura. Você é o narrador da sua própria vida. Cada pensamento que alimenta apego é como escrever com tinta invisível em páginas que não pertencem a você. Você sente o peso, mas a história que lê é falsa. Reescrever sua narrativa começa com a consciência de que você não precisa justificar o valor do outro em sua própria existência. Você não é definido por quem fica ou parte, por quem ama ou ignora.
Sua história é escrita a partir de suas escolhas, de sua disciplina, da forma como encara cada obstáculo e cada perda. Imagine que sua vida é uma tela em branco. Até hoje, você permitiu que o apego pintasse manchas, cores escuras, sombras de dependência e medo. Agora, segure o pincel. Pinte com cores próprias, autonomia, clareza, coragem. Cada ato consciente de desapego é um traço que redefine o cenário da sua mente. Sêneca dizia que não devemos nos deixar governar pelo que nos destrói. Reescrever a narrativa é isso. Não permitir que lembranças, expectativas ou saudades roubem o protagonismo da sua vida. É escolher a própria versão da história, aquela em que você é íntegro, resiliente e livre. Quando você muda a narrativa interna, o mundo externo perde poder sobre você. Pessoas podem ir e vir, mas seu valor, sua força e sua paz permanecem intactos. Cada pensamento de apego é um lembrete para escrever diferente. Cada emoção intensa é convite para a escolha consciente. A história que você decide contar a si mesmo hoje será a liberdade que sentirá amanhã. Número 5. Redefina o valor. Quando nos apegamos, muitas vezes colocamos o valor de nossa vida, de nossa felicidade e de nossa autoestima nas mãos de outra pessoa. Cada mensagem não respondida, cada gesto de indiferença, cada despedida parece diminuir quem somos. Mas o apego nos ensina uma lição cruel. O valor que buscamos fora de nós mesmos é ilusório, efêmero e traiçoeiro. Redefinir o valor é perceber que ninguém pode determinar sua felicidade ou sua integridade. Marco Aurélio nos lembra que tudo que é externo é indiferente. Elogios, afeto, atenção são apenas instrumentos, não destinos. Quando você coloca sua força interior no centro, cada ausência do outro deixa de ser ameaça e passa a ser um reflexo natural do mundo, que segue seu curso sem consultar nossos desejos. Imagine que sua mente é um tesouro e que você sempre entrega suas joias a quem não aprecia. Cada ato de apego é uma transferência de poder. Redefinir o valor é recuperar essas joias, recolher seu próprio tesouro e reconhecer que a riqueza real está na autonomia, na clareza e na consciência do que você pode controlar. Epicteto dizia que não são as pessoas nem os eventos que nos ferem, mas nossas interpretações sobre eles. Quando você redefine valor, muda a interpretação. A ausência não é rejeição, é simplesmente indiferença natural do universo. A presença não é garantia, é presente. E o presente só tem sentido quando você tem espaço interno para recebê-lo sem depender dele. Redefinir valor é, portanto, um ato de poder e liberdade. É entender que a verdadeira medida da vida não está em quem nos ama, mas em como nos amamos. Cada pensamento de apego se torna um convite para se colocar no centro, para assumir seu valor próprio e, finalmente, caminhar leve, mesmo quando tudo ao redor tenta puxar você para baixo. Número 6. Crie rituais de desapego. A liberdade não surge do acaso. Ela é construída, tijolo por tijolo, hábito por hábito. Desapegar-se não é apenas uma decisão mental, é uma prática diária, um exercício de disciplina interna. Sem rituais, o apego encontra brechas, infiltra-se nas pequenas distrações e mantém sua influência silenciosa sobre a mente e o coração. Crie rituais que sinalizem para si mesmo que você está se libertando. Escreva cartas que jamais enviará, não como gesto de mágoa, mas como exercício de compreensão. Coloque fora de vista objetos que lembram a pessoa, mensagens antigas, fotos, pequenas âncoras que puxam você para o passado. Cada gesto físico é um lembrete de que sua atenção agora pertence a você. 5 minutos por dia podem ser suficientes para transformar o estado mental. Medite sobre sua autonomia. Respire fundo e repita mentalmente: não sou definido por ninguém além de mim mesmo. Caminhe sozinho. Observe a cidade, sinta o vento no rosto,
Ouça o silêncio sem necessidade de preenchê-lo com lembranças ou expectativas. Cada ritual fortalece a consciência. Cada hábito consciente constrói resistência contra o apego. Imagine sua mente como um jardim invadido por ervas daninhas. Cada ritual é um ato de poda. Cada disciplina é cuidado. Ao final dos dias, você percebe que o espaço interno, antes sufocado pelo apego, agora respira. A prática constante transforma a liberdade em rotina e, com isso, torna-se parte de quem você é. O desapego é, portanto, ação, não teoria. É a soma de pequenos atos de consciência que enfraquecem a sombra do apego e iluminam o solo da mente. Quanto mais consistentes forem os rituais, mais natural se torna o movimento da liberdade. Soltar sem medo, observar sem apego, existir com clareza e integridade, independente de quem permaneça ou parta. Número 7. Encare a solidão. A solidão é muitas vezes temida como se fosse castigo, como se estar sozinho fosse sinônimo de fracasso ou abandono. Mas o estoicismo nos ensina que a solidão é uma oportunidade para nos encontrarmos, para nos fortalecermos e para nos tornarmos completos sem depender de ninguém. Aqueles que temem a própria companhia nunca conhecem o sabor verdadeiro da liberdade. Quando você encara a solidão, descobre que a presença de alguém não é o preenchimento de um vazio, mas uma adição a uma vida já plena. O vazio que o apego insiste em preencher é, na verdade, espaço sagrado. É aí que sua mente se organiza, que suas emoções se equilibram, que sua força interior se manifesta. Sêneca nos lembra que a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta com distrações e dependências que roubam nosso tempo e nossa energia. Imagine-se sentado sozinho à beira de um lago. O vento toca o rosto. A água reflete o céu e tudo ao redor está em silêncio. Nesse silêncio, você percebe que não precisa de aplausos, nem de atenção, nem de aprovação. Tudo o que você precisa já existe dentro de você. Cada sensação de falta se transforma em percepção. Cada lembrança de ausência se transforma em presença interna. A solidão fortalece a mente como a maré fortalece a costa. Quando você aprende a caminhar sozinho, a refletir sem distrações, a respirar sem urgência, cada passo de desapego se torna natural. Não é abandono, é consciência. É perceber que você é suficiente, que sua paz não depende de outro, e que qualquer presença externa é um complemento, não uma necessidade. Encarar a solidão é, portanto, um ato de coragem e amor próprio. É construir uma base sólida de liberdade, um espaço interno onde o apego não encontra terreno fértil e onde você, finalmente, respira leve, inteiro e consciente. Número 8. Reaja com ação, não com emoção. O apego nos ensina a reagir antes de pensar, a ceder ao impulso e à emoção. Cada ligação não atendida, cada mensagem ignorada, cada gesto de indiferença parece inflamar nossa mente e coração, nos empurrando para atitudes impulsivas ou para um sofrimento silencioso. Mas o estoicismo nos mostra que a verdadeira força não está em reagir, mas em escolher conscientemente como responder. Imagine uma flecha disparada. Se você a observa, entende sua trajetória e calcula seu impacto, pode decidir onde se posicionar ou como desviá-la. Se você se deixa levar pela surpresa, pelo medo ou pela raiva, será atingido, mesmo que pudesse ter se protegido. A mesma lógica se aplica às emoções geradas pelo apego. Elas são inevitáveis, mas nossas ações diante delas são escolhas. Quando algo ou alguém desperta dor ou frustração, observe primeiro, respire, reflita, pergunte a si mesmo: o que depende de mim aqui? O que posso controlar? A reação emocional, que muitas vezes surge automática, alimenta o apego. A ação consciente, por outro lado, constrói liberdade.
Cada decisão guiada pela razão e não pelo impulso é um passo firme em direção ao desapego. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são os eventos, mas o julgamento que ele faz sobre eles. Substitua o julgamento pelo ato deliberado. Caminhe, escreva, medite, trabalhe, crie. Transforme a energia que poderia ser sofrimento em construção. O apego sobrevive na espera passiva, no drama mental, na obsessão. A ação consciente corta essa raiz invisível e coloca você de volta no controle da própria vida. Reagir com ação e não com emoção é dominar a arte de viver sem se deixar prender por ninguém. É escolher liberdade enquanto todos ao redor continuam a se perder na tempestade de sentimentos que não controlam. É agir como protagonista de sua própria mente e não como refém do coração alheio. Número 9. Fortaleça sua mente. O apego se alimenta da fraqueza mental. Quanto mais você se deixa levar por pensamentos obsessivos, mais a mente se torna terreno fértil para ansiedade, frustração e sofrimento. A liberdade começa quando você percebe que a verdadeira batalha não está lá fora, mas dentro de você, na forma como pensa, interpreta e reage ao mundo. Fortalecer a mente é construir um escudo invisível, mas impenetrável. É transformar cada lembrança dolorosa em aprendizado, cada frustração em exercício de autocontrole. Imagine sua mente como uma fortaleza. Sem treinamento, ela é frágil, vulnerável aos ventos da emoção e às tempestades do apego. Com disciplina diária, meditação, reflexão e consciência, você ergue muros sólidos, portas que só se abrem com escolha e janelas que permitem enxergar sem se expor. Leia, escreva, questione-se, medite. Cada ato de disciplina é como levantar peso para o corpo, mas para a mente. Cada pensamento controlado, cada impulso domado, aumenta sua resistência. Epicteto nos lembra que não controlamos eventos, apenas nossa interpretação sobre eles. Fortalecer a mente é aceitar essa verdade e praticá-la a cada instante, sem desculpas, sem procrastinação. Quando a mente se fortalece, a dor do apego perde intensidade, a saudade deixa de ser prisão e se torna reflexão, a ausência deixa de ser vazio e se torna espaço interno para a liberdade. Cada vez que você observa suas obsessões sem se identificar com elas, está treinando sua mente para permanecer firme, independente de qualquer circunstância externa. Fortalecer a mente é, portanto, a chave final antes da libertação. É perceber que ninguém pode feri-lo sem seu consentimento, que cada pensamento descontrolado é apenas oportunidade para discipliná-lo. Uma mente forte é a liberdade em forma pura. Ela não depende de ninguém, não teme ninguém, não se entrega a ninguém. Ela apenas existe, inteira e consciente, apesar de tudo ao redor. Número 10. Liberte-se e siga em frente. A liberdade é uma decisão. O apego é sombra. A ausência, apenas um lembrete de que você ainda insiste em se prender ao que não controla. Libertar-se não significa esquecer ou negar sentimentos, mas assumir o comando da própria mente, o protagonismo da própria vida. Cada ato de desapego, cada reflexão consciente, cada escolha de não ceder ao impulso, constrói uma ponte invisível para a liberdade interior. Imagine uma ave presa em uma gaiola. Quanto mais ela se debate, mais se machuca. Quanto mais você luta contra a ausência, contra a distância, contra o desinteresse, mais se prende. Soltar não é fraqueza, é inteligência. É perceber que a gaiola sempre existiu na sua mente e que você tem o poder de abrir a porta. 5 dias de prática intensa de desapego são apenas o início, mas mesmo nesse curto período é possível sentir o vento da liberdade tocando o rosto, leve e firme, lembrando que você é inteiro sozinho. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade depende de você mesmo. Nenhuma presença externa pode definir sua paz. Nenhum adeus pode apagar seu valor.
Nenhum apego pode roubar sua força. O desapego é a compreensão de que cada pessoa é livre, cada evento é neutro e que sua mente, quando disciplinada, é um território impenetrável por quem não pertence a ele. Libertar-se é um ato silencioso, mas poderoso. É caminhar leve, com clareza e consciência, sabendo que ninguém pode controlar seu estado interior. É transformar cada lembrança, cada emoção intensa, cada ausência em combustível para crescer, para viver plenamente, para existir sem correntes invisíveis. Agora siga leve, siga inteiro, siga livre. A liberdade não espera, ela se conquista. Cada passo consciente é sua vitória. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, ninguém pode prender o que escolheu ser livre. Até o próximo vídeo.